Tudo bem? Como é que vocês estão? Tia Rosário está aqui morrendo de saudade de vocês. Olha, a nossa aula hoje é de português, viu? De português aí na página 18, certo? Aqui, ó, na página 18, certo? Tem um texto aí, regionalize. Aí tem um texto, certo? Que é assim, indígenas, os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. Tia Rosário vai lendo, certo? E vocês prestem bastante atenção, certo? Em casa vocês leiam também. Alguns dos costumes mais tradicionais dos gaúchos, como o churrasco e tomar chimarrão, são heranças indígenas. Por isso, o conhecimento sobre esses primeiros habitantes dos Pampas se torna fundamental para a compreensão da história do Rio Grande do Sul. Os indígenas que viviam nas terras onde hoje é o Rio Grande do Sul, antes da chegada dos europeus, pertenciam a 3 grupos: os Guaranis, os G e os Pampianos. Os Guarani ocupavam o litoral, a parte central até a fronteira com a Argentina. Os G habitavam parte norte junto a Santa Catarina. E os Pampianos se localizavam ao sul, junto ao Uruguai. Os Guaranis eram o grupo indígena mais numeroso da região. Suas moradias tinham uma estrutura de maneira coberta com fibras vegetais, em geral de base circular. Sempre era de base circular. Essas moradias dominavam de ocas, eram habitadas por diversas famílias com grau de parentesco entre si. Os indígenas do grupo G ocupavam o Planalto Norte rio-grandense e os Caigangue, que constituem a maior parte dos indígenas que vivem hoje em terras gaúchas, faziam parte desse grupo. Para se proteger do frio, moravam em ocas, subterrâneas. Eles cavavam buracos no chão que tinham aproximadamente 2 metros de profundidade e 5 metros de largura e protegiam esse buraco com um telhado feito de galhos de árvores coberto por ramos de palmeira. Os Pampianos, grupo formado principalmente pelos charruas e minuanos, eram o povo indígena menos numerosos. Viviam principalmente nos campos e em área com bastante água, pois nelas haviam abundância de recursos para pesca e a caça. Os Pampianos foram completamente dizimados, ainda no século XIX. Os Guaranis hoje são pouco mais de 1.000 que vivem no Rio Grande do Sul, a maioria no litoral, certo? Esse texto aqui, Tia Rosário leu, que é a história aqui, os primeiros habitantes, do Rio Grande do Sul. Vocês leiam novamente em casa com bastante atenção. Aí tem aqui, quando falamos da Amazônia brasileira, logo pensamos nos habitantes indígenas, porém nem sempre lembramos que eles ocupavam todo o território brasileiro. Pesquise na internet com a orientação de um responsável. Então você vai pesquisar na internet, você vai fazer uma pesquisa, certo? Com a orientação da mamãe, da sua irmã ou de uma pessoa que faça atividade com você, A moradia e a forma de vida dos indígenas que habitavam na região sul do Brasil. Depois escreva algumas de suas descobertas para posteriormente contar para a Tia Rosário.
tá certo? Para enviar para a tia Rosário a descoberta de vocês, tá certo? Vocês pesquisem, aí façam a anotação da descoberta que vocês fizeram e vocês enviam para a tia Rosário, certo? Agora vem hora de escrever, aí na página 19. Leia o verbete moradia retirada da Enciclopédia Britânica Online. Aí tem moradia é o local onde pessoas moram. Tanto pessoas quanto animais precisam de proteção contra certos elementos de seu ambiente. A moradia dos animais normalmente é chamada de abrigo. Abrigo mantém os animais em segurança e os protege contra predadores e outros perigos. Algumas espécies, como raposas, topeiras e suricatos, fazem tocas no chão. A maioria dos pássaros constrói ninhos em árvores, nas laterais de penhasco ou no chão. As abelhas formam ninhos chamados colmeias, que podem ser encontradas em árvores ou no solo. Castores constroem abrigos feitos de galhos e de lama, que os protege contra o meio ambiente e os predadores. A maioria dos animais encontra algum tipo de abrigo, certo? Então, vocês leiam com bastante atenção isso aqui, que tem alguma resposta para você fazer, certo? Aí escolha os animais e os abrigos sobre o qual você quer escrever. Então, você vai escolher. Aí aqui tem 4, né? Tem 4 quadrinhos aqui, você vai escolher. Sobre a raposa, topeira, suricato, que fazem tocas no chão. Então, se você escolher isso aqui, então você vai falar sobre ele. Ou você vai falar sobre pássaros que constroem seus ninhos em árvore, sobre as árvores que formam ninhos chamados, sobre as abelhas, desculpa gente, sobre as abelhas que formam ninhos chamados colmeia, sobre castores que constroem abrigo feito de galhos. Você escolhe apenas uma alternativa dessa. Escolhe uma dessa, né? Marca só uma. Aí tem escrevendo. O texto que você escreverá deve começar com uma pergunta para deixar o leitor curioso. Escreva o texto da pergunta usando a informação que você selecionou. Exemplo. Então, você faz assim. Você sabia? Você começa o texto. Você sabia? Sabia. Vamos dizer que você escolha sobre a raposa topeira. Então, vocês sabiam que as raposas... Aí começa o texto, tá certo? Aí no outro, na outra página, marque no texto o trecho que será utilizado como resposta à pergunta escrita na atividade anterior. Você sabia? Então, você vai marcar, sabia o quê? O texto que responde àquela pergunta. Você sabia? Sabia o quê? Então, você vai botar que a raposa tá tal. Alguma daquelas que você escolheu, certo? Aí, escreva aqui o trecho marcado. Então, você vai escrever aquele texto que você marcou. Escreva o texto completo. Então, você vai escrever o texto completo, né? Que deve apresentar a resposta para você anteriormente. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer o texto completo. Bota a pergunta e embaixo você vai falar sobre aquele que você escolheu, tá certo? Aquela frase que você escolheu, tá certo? Esse 3 não precisa ser feito, certo? Esse 3, essa questão 3 aqui e a 4 não precisa ser feito, tá certo? Então, nós vamos para a página 22, que é a atividade complementar, certo, minha gente? Aqui na página 22 tem a atividade complementar, certo? Aí tem, leia o texto e responde o que se pede. Aí tem a casa. Contam que antigamente os homens moravam em cavernas, mas os tempos mudaram e hoje em dia tem casa de
tantos jeitos diferentes, não é mesmo? Por exemplo, tem gente que mora em edifício, mas tem gente que mora em casa de verdade. Aí, a casa pode ser de um monte de tijolo, pode ser uma casa de barro, de alvenaria, pode ser uma casa pré-fabricada ou uma casa de pau a pique, quem sabe até uma casa de madeira, ou de pedra, ou de palha, tipo choupana. Também tem aquela casa que fica no tijolo e nunca é terminada. Será por quê? E tem as casas dos morros, às vezes barracos, bem pequenos. Existe ainda a casa improvisadas embaixo de pontes. E a oca do índio, o iglu dos esquimós, o ninho dos passarinhos. Tem os castelos dos príncipes e das princesas, dos nobres e dos cavaleiros. Tem casa mal assombrada. Tem casa da avó e do vô, a casa do amigo. Tem gente que leva a casa nas costas. Tem gente que mora em barco. E aí ele fica sendo a casa barco. Tem a casa de dentro da gente. Tem a casa onde moram palavras e as histórias. Tudo isso sem contar as casas do bicho, do João de Barro, do caramujo, o casulo da borboleta, o buraco da minhoca, do tatu, tantos outros. É uma casa como é a casa, é a sua casa como é. E a sua casa como é? Como é a sua casa? Esse texto é de Ana Cláudia Ramos, né? Aí primeiro tem: onde moravam os primeiros homens e mulheres? Onde moravam? Aí você lê, vai responder. 2. Quais materiais as casas podem ser construídas? Quais são os materiais que as casas podem ser construídas? Como são as casas dos morros? Como é que são aquelas casas dos morros? 4. Quem mora nas casas improvisadas embaixo da ponte? Quem é, gente, que mora naquelas casas improvisadas embaixo da ponte? 5. Complete. A oca do, o iglu dos. Vocês vão completar aqui com o que está faltando, certo? Que no texto tem. Então, vocês vão completar aqui com o que está faltando. 6. Como chama a casa de quem mora dentro de um buraco? Como é que se chama a casa? 7. Onde fica a casa onde moram as palavras e as histórias? 8. Ligue. Mora no casulo. Quem é que mora no casulo? É o caracol? É o bicho da seda? Ou é o tatu? Mora no buraco. É o caracol? É o bicho da seda? Ou é o tatu? Leva a casa nas costas. Quem é que leva a casa nas costas? Então vocês vão ligar isso aqui. Aí 9. Como é sua casa? Você vai dizer como é sua casa. Tá certo? 10. Acentue as palavras a seguir. Vocês vão colocar o acento nessas palavras aqui: pântano, exercício e hipopótamo. Sofá, pêssego e saúde. Vocês vão colocar o acento. Aí vamos relembrar. Complete as lacunas. Lembre-se de que os acentos só podem ser utilizados nas
nas... O quê? Pode ser utilizado nas vogais ou nas consoantes. Aí vocês coloquem aqui. Nunca deve ser usado nas... Neste capítulo, estudamos 2 acentos. O circunflexo e o... Qual foi o acento? O outro acento. O acento é usado sobre as vogais E e O, para marcar que a pronúncia da vogal deve ser fechada. Aquela pronúncia quando deve ser fechada, que a gente diz assim, que fala pelo nariz, tá certo? O acento agudo pode ser usado sobre todas as vogais. Quando usamos sobre as vogais, o som fica o quê? Aberto ou fechado? O texto de apresenta informações. Qual é o texto que apresenta informações? Qual é? É o texto de divulgação científica, é uma notícia o quê? O texto de apresenta informações com base em estudo mais profundo, aquele texto que a pessoa estuda, né, bem profundamente. É um texto que aprofundado em... Então, esse texto é um texto o quê? De divulgação científica, né? Que é aprofundado em quê? Em pesquisas, né? Para contribuir para o avanço da ciência, uma forma geral para toda a população. Um texto que usa o padrão formal de linguagem, justifica as ideias apresentadas, por exemplo, tem palavras típicas da linguagem científica, né? Pronto, minha gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês enviem o mais rápido possível. Tem muita gente ainda que está faltando atividade. Tia Rosário vai fazer o cronograma novamente e vai colocar o nome das pessoas que estão faltando. Tá certo? Porque muita gente não enviou as atividades. E eu estou aguardando, certo? Que eu preciso a frequência de vocês para enviar para a secretaria, certo? Que a secretaria já está pedindo e eu tenho que informar para vocês não levarem falta, tá certo? Tchau, um beijão, meus amores.